Olá, seja muito bem-vindo ao Paternidade Sem Manual. Eu sou o Matheus, marido da Laura, pai da Flora e do Matias. E antes de iniciar esse primeiro episódio, eu queria agradecer por dedicarem um pouquinho do tempo de vocês para estarem aqui comigo. O podcast eu já tenho a ideia dele há algum tempo, mas ainda não tinha colocado ele em prática por um pouco de vergonha e medo. Então eu estou muito feliz de estar dando esse primeiro passo e estar gravando esse primeiro episódio. O primeiro episódio ele se chama O Legado de um Amor, é uma homenagem para Flora e é a pessoinha quem me tornou pai, quem me deu esse título de pai e fez uma transformação na minha vida. Nesse primeiro episódio eu vou contar um pouco sobre a minha história para vocês entenderem também sobre as minhas experiências, sobre conhecer a minha história como pai e essa história que deu origem de tudo, essa vontade de estar criando o podcast. Acredito que nesse primeiro episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre amor, sobre medo, sobre aprendizado, sobre perdas e também sobre como a paternidade ela é transformadora. Então, para contar essa história para vocês, vou voltar lá no início de tudo, no dia em que eu descobri que seria pai. Então, nesse dia, eu estava assistindo o jogo do Inter na casa de um amigo e a Laura me mandou uma mensagem falando que precisava falar comigo. E quando ela mandou essa mensagem, eu já imaginava o que era. E aí eu até questionei ela, está grávida, né? E ela falou que sim. E perguntou se eu poderia ir lá na casa dela, que ali na época nós ainda não morávamos juntos. Então, quando eu cheguei lá na casa da Laura, ela já tinha feito dois testes de gravidez de farmácia, os dois testes positivos. E ela ainda estava com um pouco de dúvida, porque nos testes tinha um risco mais forte que o outro. E aí ela perguntou, será que eu tô grávida? Eu falei, ah, mano, tu não tá grávida, tu tá muito grávida. E aí, a partir daí, com essa notícia, né, já é algo transformador ali, aquele momento, porque todos os planos que tu tinha antes disso, eles começam a mudar, né, porque tu tem um novo objetivo ali na tua vida. Então, junto com aquela alegria, aquela euforia, já vem algumas preocupações, né, que tu se pergunta, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar tudo certo? E aí, ao mesmo tempo, misturado com essa alegria, e ao mesmo tempo também tu já quer contar para todo mundo que vai ser pai, mas também a gente acabou optando por esperar um pouco para dar notícia para todo mundo, para fazer os primeiros exames, passar pelas primeiras consultas, para saber se estava tudo bem. Então, a partir desse momento, eu e a Laura, a gente começou a se organizar e a se planejar. O primeiro passo que a gente deu foi achar um lugarzinho para nós, para a gente morar junto, para nós já ter a nossa rotina antes que a Flora nascesse, para nós já estarmos organizados, né? E aí contamos para a família essa notícia, foi uma alegria total, assim, todo mundo feliz com a notícia, é um momento muito feliz, assim, de ver a felicidade da tua família, com a tua felicidade também ali, né, nesse início que tu tá construindo uma família. Então, naquele momento ali, eu sabia poucas coisas sobre paternidade e comecei a procurar sobre paternidade na internet, que eu tinha um receio de não ser um bom pai. Então, eu queria saber de tudo para poder ser um bom pai, ou o que que eu poderia fazer para ser um bom pai. Também vi bastante coisa sobre as mudanças que a Laura ia ter durante a gestação, porque acho isso muito importante para que eu pudesse dar o melhor suporte possível para ela, entendendo o que estava acontecendo, entendendo o que que ela estava passando. Então, a partir disso, a gente foi na obstetra, teve as primeiras consultas, ela deu os primeiros exames, a gente foi fazer a primeira eco e a primeira eco é algo muito legal, assim, tu chegar lá, ver um serzinho tão pequeno, e eu vi aquele coração tão acelerado e é muito difícil tu não se emocionar ali, porque é o primeiro contato visual que tu tem com o teu filho.
Então, me emocionei bastante no dia. Eu lembro que a gente saiu de lá muito feliz do exame. E aí foi quando a gente deu a notícia, assim, para todo mundo que estávamos esperando um filho ou filha, né? Que na época nós não sabíamos ainda o sexo. No início da gestação estava indo tudo certo, tudo como planejado. E aí, quando nós fomos fazer a ecomorfológica de primeiro trimestre, eu não sabia muito o que que era, qual seria a diferença dessa ecomorfológica para as outras. Então, no dia anterior do exame, eu comecei a pesquisar no YouTube tudo sobre ecomorfológica, queria entender o que que era essa eco, o que que iam ver, o que que não iam ver. Eu estava tão fissurado em saber como seria essa eco que eu estava vendo uma hora no YouTube um canal de medicina, onde estava um professor, um médico, ensinando como interpretar o exame. Não entendi basicamente nada do vídeo, entendi poucas coisas. E o que me chamou a atenção no vídeo foi referente ao osso nasal, né? Que quando não é apresentado o osso nasal, existe uma grande possibilidade do bebê ter síndrome de Down. Então, fomos pro exame, começou o exame e eu só queria ficar prestando atenção ali para ver se marcava o osso nasal, daí daqui a pouco marcou, daí eu já fiquei mais tranquilo. E no início do exame estava indo tudo bem, assim, a médica ia conversando conosco, mostrando cada coisa. E aí no meio do exame ficou um pouco tenso, que a gente viu que a médica ficou um pouco tensa, ficou mais quieta. E ainda para ajudar, no meio do exame faltou luz. Então já estava tenso ali o exame. Acabou ficando mais tenso ainda sem luz. A TV que a gente estava conseguindo ali acompanhar o exame junto com a médica apagou. Ficou só aquelas luzinhas de emergência, assim, que ficam na sala. E ali a máquina que a médica estava fazendo o exame, porque tinha um gerador. Aí a médica terminou, pediu para nós aguardar um pouquinho na sala e que ela ia verificar uma coisa. Ela saiu da sala e eu e a Laura não. A gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Naquele momento ali a gente não sabia se estava tudo bem, se não estava tudo bem, se tinha dado algum problema por conta da falta de luz. E ficamos ali, acho que deu cerca de uns 5 minutos que nós ficamos ali, e aquele tempo não passava nunca, a médica não voltava. E aí quando ela voltou, ela comentou conosco que tinha um parâmetro que não estava dentro dos padrões esperados ali para fase para semanas que a Flora estava, enfim, que era a fossa posterior do crânio aumentada. Então, e ali naquele momento nós não sabíamos o que que significava aquilo. A médica também nos falou que não tinha uma certeza do que aquilo poderia ser, que poderia ser uma síndrome, que poderia ser algo transitório, que não tinha, que ainda não tinha ali se formado perfeitamente, enfim, mas que era algo, um ponto de bastante atenção. Então, depois dessa primeira eco morfológica, a gestação que ia tudo bem, já ficou uma gestação preocupante. Nós saímos de lá sem chão, assim, basicamente, porque nós não tínhamos nenhuma certeza, não sabia o que que a Flora poderia ter, o que que ela não poderia ter, e, enfim, a gente saiu sem saber nada o que estava acontecendo. E aí, a partir disso, começou muitas consultas. A Laura tinha consulta, olha, eu acho que umas 2 vezes na semana. Aí era consulta aqui em Montenegro, consulta em Novo Hamburgo, consulta em Porto Alegre. A gente estava indo para muitos lugares tentando buscar alguma resposta para entender o que que a Flora tinha, porque na nossa cabeça a gente queria saber o que ela tinha para poder já nos prepararmos para quando ela nascesse, ela já ter todo o suporte possível que a gente pudesse dar para ela. Então, a partir dali, a gestação ficou bem complicada. Teve muitos momentos que a Laura não conseguia aproveitar a gestação, porque que era muita preocupação, era muita correria de exame. E então, a partir dali, a gente começou a ter muito medo e também tinha incerteza, né? Porque cada vez que foi avançando a gestação, eh, eram vistas mais alterações que a Flora tinha. E nessas alterações, tinha algumas alterações que eram preocupantes.
E mesmo assim, sempre, a gente sempre buscou o melhor para ela desde o início, né? A gente não tinha preocupação, a nossa filha pode ter alguma síndrome, a nossa filha vai ser uma bebê atípica. Para nós isso era indiferente. O que importava para nós naquele momento era saber como poder ajudar a Flora. Então, toda a gestação foi basicamente isso, uma correria de exames, correria para ir de um lugar para outro. E aí, no dia 31 de agosto de 2024, foi meu aniversário, nós saímos para jantar, tava tudo bem. E no outro dia eu ia sair para ir na corrida que tinha aqui em Montenegro. E eu ia assistir, não ia correr, tinha combinado já com a minha mãe de passar lá em casa. E quando eu me levantei para me arrumar, a Laura levantou rápido da cama. E eu achei aquilo engraçado, porque ali com 30 semanas de gestação, já tava com barriga, então levantar rápido da cama já era difícil. Pensei, deve estar bem apertada para ir no banheiro. E aí nisso continuei me arrumando e ela me chama. E quando eu fui abrir a porta do banheiro, ela fala, estourou a bolsa. E aí ali naquele momento é algo que tu se assusta, né? Porque tu pensa, a Laura tá com 30 semanas, a Flora já tá querendo nascer, vai ser uma bebê prematura, e agora? Então passa um filme ali na tua cabeça naquele momento. Então eu já liguei pra minha mãe e falei, mãe, estourou a bolsa da Laura, a gente vai ter que ir pra Porto Alegre. E fui arrumar nossas coisas. E aí ali peguei umas roupas pra Laura, peguei umas roupas pra Flora e pra mim eu coloquei uma calça só de jeans, achei que era o suficiente e fomos. Aí chegamos lá na Santa Casa e examinaram a Laura, fizeram alguns exames, já começaram a colocar o MAP nela para fazer. E a médica comentou que dependia só da Flora agora para nascer e que após a bolsa estoura tem como ficar mais 4 semanas levando a gestação. Claro que acompanhando o bebê, se o bebê não vai entrar em sofrimento, enfim. Então ali naquele momento, esse para nós seria o cenário ideal, porque de 30 semanas para 34 semanas, né, um mês a mais de gestação, seria muito importante para a Flora e esse maior desenvolvimento para não ser uma bebê tão prematura. Então, ali a gente já estava meio que preparado para ficar hospitalizado ali essas 4 semanas, mas fazendo o MAP, começou a ter contração, a pressão da Laura começou a subir e logo veio a equipe toda médica conversar conosco, comentaram sobre os riscos que seriam da cesárea e que não podia esperar mais que a Flora ia nascer naquele dia. Então ali naquele momento é um momento assustador, assim, porque tu sabe que tua filha vai nascer prematura, tu já tá ciente que não sabem explicar se ela vai nascer bem, se ela não vai nascer com vida, ou se pode falecer logo após o parto. Então ali foi um momento desesperador, assim, tanto para mim como para Laura, assim, os dois, a gente estava bem assustados. E nisso logo já levaram a Laura para a sala de cirurgia e eu acompanhei todo o parto. E ali durante o parto eu fiquei conversando com ela sobre outros assuntos para tentar dar uma relaxada, até o momento que o anestesista nos falou que, parabéns, a Flora nasceu. E aí nisso a gente só viu aquela multidão assim saindo da sala para levar ela para dar os primeiros atendimentos ali para ela. E já haviam informado que seriam dessa maneira, que assim que ela nascesse, ela ia ir passar com a pediatra e com toda a equipe, e que assim que ela estivesse estável, iam me chamar para poder ver ela. Aí se passaram ali cerca de uns 20 minutos, por aí, 15, 20 minutos, e me chamaram para ver ela. E aí esse é um momento que ele é muito mágico, tu vê a tua filha ali pela primeira vez, alguém que já era tão amada antes mesmo de eu ter visto ela ali com os próprios olhos e, e ver ela ali naquele momento, olha, é algo mágico, assim, falta palavra para conseguir explicar ali aquele momento.
Aí a pediatra já conversou comigo, falou que tiveram que entubar já a Flora e que levariam ela para UTI neonatal. Então, tudo que eu tinha visto sobre paternidade, ali naquele momento já estava meio que basicamente indo muita coisa, não digo por água abaixo, mas muita coisa que eu não tinha visto. Eu acho que nenhum pai imagina que o seu filho vai nascer e vai para uma UTI neonatal. Então é algo que ninguém procura entender sobre isso, quais os motivos que pode levar um bebê para ir para UTI neonatal. Então essa parte ali seria tudo novo para mim. Era algo que eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Aí retornei lá para a sala de recuperação, conversei com a Laura, falei que a Flora tinha ido para UTI neonatal. E aí, depois, acho que era umas 10 horas da noite, eu fui lá na UTI ver ela. E ali é um momento também que tu sente uma impotência, assim, de ver a tua filha ali, né? Um monte de máquina, um monte de aparelho, e tu não consegue fazer nada por ela, né? E eu tinha acabado de me tornar pai e ainda não fazia ideia de todas as batalhas que a gente ia passar ali nessa UTI neonatal. Então, ali na UTI neonatal, tem os aparelhos que ali no início tu não conhece nada do que significa cada aparelho, então o aparelho apita aqui, tu já se preocupa. Aí tu vê outros pais ali que estão passando pela mesma situação que a gente estava passando também. E uma coisa que me chamava muita atenção na UTI neonatal, que eu sempre via poucos pais lá. Sempre, basicamente, era as mães. Tinha mães que ficavam lá 24 horas por dia dentro da UTI neonatal e os pais pouco se viam. Até os pais que eu via lá foram alguns pais que a gente se tornou amigos, que acabava conversando ali diariamente. E quando um chegava mais cedo que o outro, mandava mensagem falando: Olha, Flora tá bem, olha, Fulaninho tá bem aqui, passou a noite bem, não teve nenhuma intercorrência. Porque essa é a parte difícil da UTI neonatal, tu sair do hospital e sua filha fica lá. E E mesmo tu querendo tá ficando lá, tu tem que ir pra casa para poder dormir, para no outro dia estar ali de novo. Então, eu acho que um dos momentos mais difíceis do dia era a hora de ir embora, que mesmo sabendo que a gente tinha que descansar, a gente queria estar ali com ela. A gente acabou ficando 107 dias na UTI neonatal. Esse período todo a gente acabou saindo aqui de Montenegro e ficando lá em Porto Alegre para poder estar perto dela, por facilidade. E era uma rotina assim bem cansativa, né? Nós íamos de manhã para o hospital para ter a notícia de como ela tinha passado a noite, para poder conversar com os médicos também de como estava indo tudo ali na UTI neonatal. E era difícil no início, também porque nós não podíamos pegar ela. Então era a incubadora, dentro da incubadora tem uns furinhos assim que a gente podia colocar as mãos ali, fazer carinho nela e tal, mas nós não podíamos pegar ela. Então, também o dia que eu peguei ela a primeira vez no colo foi algo único assim também, de de tu conseguir ver que todo esse esforço e tudo que estava acontecendo estava valendo a pena e estava dando certo também. Então, ali na UTI neonatal foi um lugar de muito aprendizado, porque aprendemos a comemorar as pequenas coisas que muitas vezes a gente não dá muito valor para isso na nossa vida. Então, nós comemorávamos cada dia que a Flora passava da UTI neonatal, comemorávamos cada grama que a Flora ganhava lá na UTI neonatal. E além dessas pequenas vitórias, a gente aprendeu a ser mais empático também. Que ali dentro da UTI neonatal ficavam 4 bebês por quarto nas incubadoras. E uma vez que o outro, algum bebê tinha alguma intercorrência, então tu via aquela correria da equipe médica entrando dentro ali da sala e todo mundo tendo que sair. Algumas vezes aconteceu de a intercorrência ser com a Flora e tu tá ali e ter muito medo, aquele sentimento de potência que eu comentei antes ser gigantesco por não poder estar fazendo nada.
que ali na UTI neonatal era uma luta diária que a Flora fazia, e muitas pessoas falam que nós somos muito fortes. E eu acredito para mim que quem foi forte foi a Flora e ela nos dava um pouco dessa força dela para a gente conseguir enfrentar isso tudo junto com ela. É, aí na UTI neonatal também, a Flora fez a tracostomia e para nós no início algo novo também, que quando, como eu comentei antes, quando vai ser pai, tu não imagina que teu filho possa ter a possibilidade de usar a tracostomia. Então tu não tem muito conhecimento sobre, tu não sabe como são os cuidados e, e nisso a gente começou a aprender lá dentro da UTI neonatal como aspirar, como limpar tráqueo, como trocar curativo da tráqueo. Então foi algo de bastante aprendizado também para nós, porque era tudo novo essa parte dos cuidados. E aí depois desses 107 dias aconteceu algo que parecia impossível, né? Os médicos começaram a falar sobre a alta da Flora. A gente começou a ver aquela luzinha lá no fim do túnel que parecia que nunca ia acabar aquilo. Que tinha um dia que estava bem, daqui a pouco outro dia já não estava mais tão bem de novo, então aquela alta que estava próxima já se estendia, já se espaçava mais tempo. E então quando começaram a falar sobre a alta, olha, para nós foi um motivo de muita felicidade, né? Então a gente começou a nos organizarmos para vir para casa, porque o que nós tínhamos preparado para receber a Flora ia ter que ser tudo completamente diferente. Ia ter que ter aspirador em casa, ia ter que ter material para aspirar, material para sonda, ia ter equipe para poder passar a alimentação dela pela sonda. Então, teve que fazer toda uma mudança dentro de casa também para a gente poder receber ela. E antes de ganhar alta, a gente tinha que saber todos os cuidados dela. Então, como a Laura ficava mais tempo no hospital, porque eu acabava trabalhando, quando eu voltei a trabalhar, né, eu conseguia ir só a partir das 6 horas para o hospital e normalmente ensinavam durante o dia. Então a Laura depois ia me passando e quando eu ia lá de noite no hospital também ia pedindo para fazer as coisas para poder ir pegando. E quando eu voltei a trabalhar, que eu consegui ir para o hospital só às 6 horas da tarde, foi algo muito legal também, porque nessa época eu já podia pegar ela no colo e ela se acostumou quando chegasse esse horário ali das 6 horas da tarde que eu ia estar lá e pegando ela no colo. Então, tinha dias que eu me atrasava um pouco, quando eu chegava lá, ela já estava esperneando que queria o colinho dela. E ali foi muito legal porque foi a primeira vez assim que eu senti, nossa, ela precisa de mim, ela sente a minha falta e porque ali dentro, mesmo a gente estando todos os dias ali, tu não tinha esse contato direto com ela por causa dessas limitações que tem dentro da neonatal. Então ali, aquele dia, olha, eu me senti a melhor pessoa do mundo. E aí, nesse dia da alta, eu coloco ali que tá entre os dias mais felizes da minha vida, né? Foi a primeira vez que eu, a Laura e a Flora estivemos juntos, porque antes, os pais podem ficar 24 horas lá dentro da UTI neonatal, mas pode ir só um pai por vez. Então, entrava um, o outro ficava lá fora e trocava. Então, ali naquele dia foi a primeira vez que entrou nós dois juntos, foi o dia que a gente tirou a primeira foto de nós três. E ali já era uma emoção muito forte de saber que a Flora tinha vencido todos esses dias ali da UTI neonatal. Teve muitos dias muito difíceis ali da UTI, que a gente achava que poderia acontecer o pior e os médicos nos deixavam cientes disso. Eles sempre foram muito transparentes assim com nós sobre toda a situação da Flora. Então, a cena que é muito marcante para mim é a cena onde a técnica vai lá, ajeita a Flora, e aí eu saio, e nisso quando eu saio no corredor, tá toda a equipe de técnica e médicos fazendo um corredor e aplaudindo a Flora saindo de lá. Então, essa cena, assim, é uma cena muito marcante, muito feliz para mim.
por, por ver que tinha dado tudo certo ali naquele momento e sempre conseguir ver que a Flora lutava muito e que ela queria muito viver, que ela queria muito vir para casa e conhecer a família dela. Então era uma alegria geral dentro do hospital, como nós, nossa família que foi lá também no hospital para poder ver ela pela primeira vez, que toda a nossa família só conhecia ela por foto, as únicas pessoas que podiam entrar lá era eu e a Laura. Então, chegando em casa, começou uma nova rotina, né? Porque nós estávamos acostumados com aquela rotina lá da UTI neonatal. Então, nós tivemos que nos adaptar em casa, porque ela precisava de uma atenção ali 24 horas por dia. Eu e a Laura, a gente bolou aqui um jeito de dividir a rotina para não ficar pesado para nenhum dos dois. Mas era bem algo que bem intenso, assim. Que tinha a aspiração da traqueostomia, tinha a sonda para alimentação, os medicamentos. Então tinha as consultas, tinha a fisioterapia, e as consultas eram todas lá em Porto Alegre e algumas aqui em Montenegro. Era bem corrido, muitas pessoas se apavoram porque normalmente nesses casos tem o home care, que o home care é um serviço que o governo fornece e os planos de saúde também, onde fica alguém 24 horas na tua casa auxiliando nesses cuidados. E nesse caso, o home care era eu e a Laura. A gente fazia tudo, para não dizer que era todos os dias. Na quinta-feira vinha uma técnica que cuidava dela todas as quintas, que era o dia que a gente conseguia descansar e fazer alguma coisa nós dois. E mesmo com todos esses, com toda essa correria que era a melhor coisa do mundo. Era muito bom ter ela aqui com nós. Ela era uma bebê muito especial, assim, calma, tranquila, adorava um colinho. E esse período aqui antes de que ela esteve conosco aqui em casa, olha, foi incrível. Ela foi muito feliz aqui conosco. E aí, nesse período que ela veio para casa, a gente acabou tendo outras internações também, por conta dessas alterações que ela tinha e continuou sendo se feito testes genéticos para tentar entender o motivo dessas alterações. E aí a última internação que nós tivemos foi uma internação longa também, eu acho que deu cerca de uns 45 dias, não me recordo muito bem quantos dias deu. E estava indo tudo bem, ela estava tendo melhora no quadro, a gente estava pronto já para receber a alta. E nisso, como ela usava a sonda nasogástrica, iam colocar uma sondinha que era na barriga, não me recordo o nome agora. Então já estava tudo certo, foi fazer a cirurgia ocorreu bem, e após a cirurgia a Flora começou a ter algumas pioras no quadro dela. E foi se passando cada dia, foi piorando um pouquinho mais cada dia, e até que chegou o dia mais difícil, né? Ah, Nesse dia eu tinha dormido no Airbnb, que eu e a Laura revezávamos, ela dormia uma noite, eu dormia outra. E ela me ligou de manhã cedo, falando pra ir lá pro hospital, que a Flora não estava muito bem. E aí, chegando lá, a gente conversou com o médico foi sincero, falou sobre o quadro dela, falou que era um quadro que estava bem grave e que estavam fazendo tudo possível e que iam fazer algumas tentativas ali para tentar reverter esse quadro. E foram feitas essas tentativas, toda a equipe médica lá de Santa Casa, tanto da neonatal quanto lá do Hospital da Criança, eles são muito bons, muito empáticos, muito prestativos, cuidadosos. E até que teve a última tentativa e o médico falou que ali naquele momento o quadro da Flora era irreversível. Ali nesse momento eu acho que é um momento que tu
não cai a ficha ali naquele momento, então não entende muito bem o que está acontecendo. Então, a gente começou a avisar a nossa família, eh, que sobre o quadro da Flora e que se eles quisessem ir lá no hospital para poder se despedir dela, eles poderiam. Então, já começamos a organizar essa despedida, né? Há um choque, assim, um silêncio, um vazio muito grande naquele momento, porque toda a nossa vida ela ela foi programada para estar ali com a Flora, para poder dar o melhor para a Flora, e naquele momento nos falam que a gente não vai mais ter a Flora. E naquele primeiro momento ali realmente não cai a ficha, tu não tem muita noção do que está acontecendo. Nossa família toda também ficou muito abalada com isso, porque mesmo nós sabendo de todas as alterações que a Flora tinha, ninguém espera perder um filho. Ninguém nunca vai estar preparado para isso. E ali naquele momento, a gente começou a organizar as coisas e aí teve, parece que vai indo assim por etapa, né? Primeiro aquela despedida ali do hospital, que a gente ficou com ela até o último minuto ali no hospital. Aí depois velório, enterro, e essas fases assim vão passando. E acredito que a pior parte do luto é quando começa a tentar se voltar à rotina que tinha do dia a dia. Então, quando tu chega em casa e a casa tá do jeito que tava quando nós saímos de casa com a Flora, e voltar sem ela, ali acho que começa realmente que tu começa a cair a ficha e começa a entender tudo. Passa um dia, as coisas continuam ali no mesmo lugar. Tu vai no quarto dela, tá todas as roupas dela lá, tá os brinquedinhos dela, tá os ursinhos dela. Então, essa parte do luto, assim, ela é muito difícil, muito difícil. É um vazio, assim, é um vazio muito grande. E, e dentro de casa são duas pessoas com esse vazio muito grande, onde as duas pessoas estão tentando se curar. Então, eh, ali, essa parte realmente eu não sei como eu e a Laura a gente deu conta disso. E não foi fácil, até hoje é muito difícil, né? Que até hoje a gente sente esse vazio e essa falta da Flora. Então, tu também fica meio, meio brabo por não entender o porquê que isso tem que acontecer contigo, o porquê que isso aconteceu. Acho que tem um momento ali que tu tenta se sentir culpado e tu pensa, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo. Até tu chegar na percepção que tu fez tudo por ela, que tudo que estava ao nosso alcance a gente fez, e até o que não estava ao nosso alcance a gente fez, é um processo demorado. E a partir do momento que eu comecei a entender isso e aceitar isso, foi o momento que eu comecei a gostar de falar sobre paternidade e a falar sobre a Flora e sobre esses momentos difíceis que a gente passou também, que isso me aproxima dela. Então, me deixa muito feliz, igual que eu tô aqui conversando hoje com vocês, mesmo vindo as lágrimas aqui em alguns momentos, eu tô muito feliz fazendo isso, porque me aproxima da Flora e esse é o que ela me ensinou e é o legado que ela deixou aqui, né? Ela deixou um legado muito forte que eu vejo referente a isso, sobre vida, sobre força, sobre querer viver, sobre aproveitar aqueles momentos que a gente tem com pessoas especiais. Então, esse é um dos motivos que eu tô aqui também conversando com vocês. E aí, depois disso, a gente começa a tentar seguir a vida, voltei a trabalhar,
voltei a fazer algumas coisas que eu gostava de fazer antes e não estava conseguindo fazer por conta dessa correria, que era os cuidados com a flora. Mas todo instante, todos os dias, em algum momento tu vai se pegar pensando na flora e cada dia vai sendo um pouquinho melhor que o outro. Alguns dias são bons, às vezes passam uma semana legal, daqui a pouco tu acorda um dia já estranho. Então essa parte do luto realmente ela é bem difícil. E foi muito importante ter pessoas que nos amam à nossa volta, que nos davam todo esse suporte, quando percebiam ali que a gente estava muito para baixo, vinham aqui em casa ou nos chamavam para fazer alguma coisa para dar um ânimo, que, como eu comentei antes, essa rotina aí do dia a dia foi o que mais me pegou assim no luto, de que parecia ser errado a vida continuar sem a Flora. Então, até ter essa percepção de que a vida continuava foi bem difícil. Mas também uma coisa que veio para nos mostrar que a vida continuava foi o Matias, que eu acho que quando a gente descobriu que a Laura estava grávida, devia ter passado uns 4 meses do falecimento da Flora, 3 meses do falecimento da Flora, e então era tudo muito recente. E quando a Laura descobriu foi a mesma coisa, a gente já morávamos juntos. Ela saiu para fazer um exame e voltou do exame com um teste de gravidez. Aí foi fazer o teste de gravidez, mesma coisa. Dois risquinhos, um risco mais forte que o outro. Será que estou grávida? Será que eu não estou? Fomos lá na farmácia, compramos mais um teste, mais um teste positivo. No outro dia fizemos exame de sangue, mais um teste positivo. E aí ali foi uma mistura de alegria e de medo. Ali era um medo muito forte, com aquele receio de passar por tudo que a gente passou, pelo receio de ter uma gestação difícil, pelo receio de enfrentar uma UTI neonatal de novo, pelo receio de ter a possibilidade de perder mais um filho. E ali é um medo muito grande e no meio desse medo tu tem que dar não digo dar um jeito, tu também tá feliz, né? Porque é um filho que tá chegando. Mas ali realmente a gente tinha muito medo, muitos receios. Nossa família também tinha receios. Então, ao mesmo tempo que a gente estava muito feliz, ao mesmo tempo a gente estava com muito medo, porque tudo muito recente, essa partida da Flora, e não tinha como, era inevitável ali naquele momento tu não sentir medo. Aí, já nesse medo também, e no meio do luto ali também, tu acaba pensando, será que estou tentando substituir a Flora? Será que tem lugar para um outro filho nesse momento? E, e aí também é um processo que é com o tempo de tu ir colocando os pensamentos no lugar e ir se organizando, até que entender que o Matias ele não veio para ocupar o lugar da Flora, ele veio para ocupar o lugar dele, que a Flora tem o lugar dela e o Matias tem o lugar dele. Então, é o nosso segundo filho. Agora, quando eu estou gravando esse episódio, ele vai fazer a terceira semana de vida amanhã, na segunda-feira. E é um gurizinho iluminado também, cheio de saúde. Então a gente está muito feliz com essa chegada dele. E a ideia do podcast, ela surgiu depois que eu escrevi um e-book, quando a Flora estava nessa última internação dela, que como a gente já tinha ficado 107 dias na neonatal. E aí depois passou um curto período e a gente voltou a internar lá em Porto Alegre, então veio novamente aqueles gastos com Airbnb, gastos com alimentação, gastos com medicamentos, tinha alguns medicamentos que a gente pegava, comprava fora do hospital, que a Flora usou livre, um período que ela tinha que estar toda hora fazendo teste de glicemia. Então tava toda hora furando o dedinho dela, o pezinho dela, daí a gente comprava esse livro e ele é um medidor que fura ali uma vez, é um dispositivo, coloca no braço ali na flora, sabe, colocava na coxa e consegue acompanhando no celular. Enfim, a gente tinha o gasto de se manter lá em Porto Alegre
a gente teve a ideia de fazer uma rifa primeiro, fazer uma campanha para receber doação. E não que eu não gostava dessa ideia, mas eu queria poder dar algo em troca, digamos assim. Então eu tive a ideia de escrever esse e-book contando um pouco sobre a nossa história, né, até aquele momento, né, sobre esses desafios da paternidade. E eu escrevi esse e-book nas noites que eu ia lá dormir com a Flora. Então ela estava ali no hospital com ela durante a noite ali escrevendo o e-book. E acabou que foi algo que deu muito certo. E no início eu achei que as pessoas iam só comprar por comprar o e-book, não iam ler, iam comprar mais para poder ajudar. Mas muitas pessoas leram e gostaram e comentaram, ah, que legal o livro, não sei o quê. E ele meio que me deu um sinal que talvez outras pessoas também precisam conhecer histórias de outras pessoas, não só a história aqui do Matheus, mas como a história do fulaninho de lá, que é um pai atípico, ou de um outro pai que vive uma outra situação. Então a ideia do podcast é ter esse espaço para ser contadas diferentes histórias que possam aproximar pessoas e que pessoas possam se colocar naquele lugar ou pessoas que estão vivendo aquilo também não se sintam sozinhas. Então é um lugar livre para a gente falar sobre sentimentos, falar sobre suas dores, um lugar empático. Então, por isso que foi a ideia de criar o podcast. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre os sentimentos, falar sobre as dificuldades da paternidade, porque ainda hoje em dia existem algumas pessoas que acham que homens não devem falar sobre sentimentos, que homens não devem chorar, que homens devem ser fortes o tempo todo. Mas acredito que a partir do momento que tu se entrega para querer ser um bom pai, isso é algo que se vai por água abaixo, porque tu vai chorar, tu vai ter medo, tu vai ter felicidade, tu vai ter raiva, tu vai ter frustração. Então, essa é a ideia do podcast, essa é a ideia do projeto. E então é basicamente isso. Essa um pouco da minha história. Não entrei em muitos detalhes, porque talvez em outros episódios possa entrar em outros detalhes, conversando com outros pais. E se você ficou até aqui escutando eu falando com vocês, eu fico muito feliz, até porque é algo que eu estou fazendo genuinamente, assim, algo que eu gosto de estar aqui conversando com vocês. E também esse podcast aí, né, ele tem, como já comentei anteriormente, ele me aproxima muito da Flora, né, para poder falar sobre esse legado que a Flora deixou. Então, a Flora me ensinou sobre amor, sobre presença, sobre força, sobre valorizar cada instante. E mesmo ela não estando aqui fisicamente, ela continua todos os dias na minha vida e na vida da nossa família. Então, também gostaria de agradecer a Laura por nunca largar a minha mão, me acompanhar em todas essas aventuras que a gente vive e por me apoiar também nesse projeto do podcast. E ao Matias, que ele veio num momento muito bom nas nossas vidas, ele nos dá esperança, ele nos dá essa vontade, alegria de viver novamente. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por me acompanharem até aqui nesse primeiro episódio do Paternidade Semanal. E a gente se vê no próximo capítulo. Até mais. Tchau, tchau.